no Evangelho de João, no capítulo 14, uma palavra que a gente já falou tantas vezes aqui, mas a palavra de Deus ela se renova todo dia. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, que fala assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o tema dessa palavra é Jesus, o caminho para o Pai. Jesus nos ensinou um caminho para o Pai. Um caminho para o Pai. Jesus mostrou para a humanidade um Deus desconhecido. Quando Paulo andava em Atenas, e diz a Bíblia que, perturbado pela idolatria do lugar, ele encontra um altar onde não havia imagem, só havia uma placa dizendo ao Deus desconhecido. E ele falou: olha, é sobre esse Deus que eu quero falar, o Deus que você não conhece. Jesus ele veio trazer a face de um Deus desconhecido. Os judeus achavam que conheciam a Deus através de Abraão, através da lei de Moisés, através dos profetas. Jesus vem trazer a verdadeira face, ou a profundeza do entendimento de Deus. Jesus veio trazer Deus, na verdade, como um pai. Muitas vezes Jesus, ele se declarava filho de Deus, e que Deus era seu pai. Isso escandalizava os judeus. Como é que pode Deus ser seu pai? Quem é você para Deus ser seu pai? Deus é Deus. Mas Jesus ele vem trazer uma face verdadeira de Deus como um pai. Amém? E o tema dessa palavra é esse: Jesus, o caminho para o Pai. E ele começa falando no versículo 1 que o coração de vocês não fique angustiado. Jesus estava preocupado com o coração dos discípulos, como Jesus hoje pode estar preocupado com o teu coração, como você pode estar preocupado com coisas que você quer ter, com coisas que você quer alcançar, de você se achar a pior pessoa do mundo, porque você não tem um pedaço de ferro, que é um carro, que você não tem um pedaço de papel, que é dinheiro, e você começa a se sentir um lixo, você começa a se sentir um perdedor, porque você não tem uma casa que não é de ouro, mas é de pedra, melhor do que a casa de pedra que você tem. E isso nos abate. A Bíblia fala no livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda teu coração, guarda teu coração. Às vezes as pessoas lançam uma palavra contra você, ela entra no teu coração, ela tira você da igreja, ela tira você da presença de Deus, ela tira você do caminho. E às vezes você nem lembra aquela palavra que te deram, mas te deram, e aquilo foi como uma flecha no teu coração, e aquilo abalou a sua fé, e aquilo abalou a sua estrutura. Jesus está preocupado com o nosso coração. Às vezes a gente vem para a igreja com essa preocupação: eu quero dinheiro, Deus, eu preciso de um emprego, Deus, eu preciso de uma cura, Deus, eu preciso que o Senhor melhore o meu relacionamento da minha casa. E Deus olha para nós e fala: olha, o teu problema é o teu coração. O dia que o teu coração estiver em paz, o dia que o teu coração estiver curado, as portas vão começar a se abrir na sua vida. Jesus ele fala: não fica angustiado. Se vocês creem em Deus, creiam também em mim. Se vocês têm a fé em Deus,
acreditem em mim. Ter a fé em Deus, irmãos, é algo muito aberto. Para muita gente, Deus pode ser qualquer coisa. Jesus, na verdade, ter a fé em Jesus é especificar a minha fé, é aprofundar, é afinar. Vocês têm fé em Deus? Acreditem em mim então, acredite em mim agora. Jesus se coloca ali como uma divindade, como Deus, e é assim que ele tem que ser encarado. Uma fé, quando Jesus ele vem para despertar em nós uma fé que não existia. Hoje na escola bíblica, a gente estava lendo, lá no livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 23, fala assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para que essa fé, que no futuro haveria de ser revelada. Aqui no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele fala sobre Abraão, que Abraão de alguma forma encontrou essa fé que na verdade seria revelada só no futuro, só na época de Jesus, que seria despertado nas pessoas essa fé. Mas Abraão, de uma forma sobrenatural, desperta essa fé. E aquilo, Deus encontra Abraão e fala: cara, você está muito acima, muito à frente do seu tempo. Você conseguiu despertar uma fé que era só para milhares de anos na sua frente, centenas de anos. E diz a Bíblia que por causa dessa fé de Abraão, Deus lhe imputou aquilo como justiça. E Deus fez promessa para Abraão por causa daquela fé. Aí vem a lei de Moisés, que para nós, na verdade, para o homem, foi como um guardião, foi como uma babá. Em algumas traduções fala como aio, que quer dizer a mesma coisa, que foi simplesmente explicar para o homem o andamento de como são as coisas de Deus, porque antes, na época de Abraão, não tinha uma escritura, não tinha uma forma de culto, não tinha uma liturgia, e a lei ensinou todas essas coisas. A lei ensinou o que é o pecado, a lei ensinou o que é a salvação, a lei ensinou o que é o sacrifício, para que tudo aquilo fosse entendido e melhorado com a fé em Jesus. Então a fé que estava reservada para ser despertada no tempo de Jesus, acabou sendo despertada em Abraão. E tem um lapso que é a lei de Moisés, mas que a Bíblia fala que todo aquele que hoje desperta essa fé em Jesus, ele linka com a fé de Abraão e com as promessas feitas a Abraão. Jesus ele falou: olha, vocês creem em Deus, creiam em mim agora. Vocês creem em Deus, vocês creem da forma da lei, creiam em mim agora com aquela fé que estava reservada para o futuro. O tempo chegou de despertar essa fé que estava reservada. Amém? Eu preciso despertar essa fé, eu preciso. Porque a Bíblia fala que agora nós não andamos mais por vista, nós andamos por fé. É por fé. Amém? Jesus ele falou dessa forma. Ele fala no 2: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Olha, eu vou preparar uma morada. Eu vou preparar uma morada. Na nossa cabeça, a gente fica pensando nisso. Caramba, lá no céu deve ter uma casa, cada um vai ter a sua casa, vai ter um PNH lá, né, uma CDHU, um monte de predinho de ouro, que eu vou morar em cima e o outro irmão vai morar embaixo. A Bíblia fala, lá do livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 1, ele fala assim: ó, pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna no céu. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. Amém? O que ele está falando aqui? A casa que Jesus vai preparar para nós, a
casa, a nova casa. Lá em 2 Coríntios ele fala que nós já vivemos numa casa, num tabernáculo, que é o meu corpo. O meu corpo abriga quem sou eu de verdade. Ele abriga a minha alma. E ele fala: se esse tabernáculo se desfizer, lá no céu eu tenho um feito não por mão humana, não de carne. Eu tenho lá um outro tabernáculo, ou seja, um outro corpo. Quando Jesus fala que vai preparar morada para mim e para você, Ele está falando da transformação do corpo. Que Deus, conforme várias promessas da Bíblia, no dia do arrebatamento da igreja, transformará o nosso corpo. Nós teremos sim uma morada nova, isto é, um corpo novo. Um corpo novo, não de carne, não dos elementos dessa terra, mas um corpo celestial. A única pessoa que tem corpo transformado no céu é só um: Jesus. E os únicos que vão ter corpo transformado no céu é um grupo só: a igreja de Cristo. Jesus, com seu corpo transformado, ele conseguia interagir entre os mundos. Jesus anda pelas dimensões. Jesus ele conseguiu aparecer para os discípulos com aquele corpo glorificado, com o meu peixe, com o meu pão, com a barriga cheia de peixe e de pão. De repente ele atravessa a parede, de repente ele vai para o outro mundo, de repente ele vai para outro lugar. É esse a morada que Deus está preparando para nós. Glória a Deus. Essa casa de pedra que eu e você a gente mora, irmão, eu só preciso dela porque eu estou num corpo de carne. Porque se eu ficar na rua tomando chuva, eu vou ficar doente, eu vou sentir frio, eu vou sentir calor. Eu com o corpo transformado, eu não preciso morar em caverna nenhuma, eu não preciso morar em edifício nenhum, porque eu já tenho um corpo transformado. Então Jesus aqui, ele estava falando da transformação do corpo. Alguém falou para Jesus, numa época: ei, Jesus, presta atenção, na lei fala que se o marido morrer, o irmão tem que casar com aquela viúva, para poder gerar um filho, para poder dar o nome daquele que morreu. Mas teve um caso aí de uma mulher que casou com todos os irmãos, e nenhum deu filho para ela. Quando todo mundo morrer, lá na ressurreição, ela vai ser mulher de quem? E Jesus falou aqui, em Mateus capítulo 22, versículo 30, ele fala: porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu. A igreja será como os anjos. O fato de eu reconhecer alguém nessa vida como minha esposa ou como esposo, tem também a ver com a minha carne, tem a ver com reprodução, tem a ver com carne. Lá, quando eu não tiver um corpo de carne, eu vou ter, simplesmente seremos todos irmãos. Não há o vínculo matrimonial, não haverá. E a Bíblia fala ainda o seguinte: olha, serão como os anjos, ou serão semelhante aos anjos. E como são os anjos? A Bíblia fala que os anjos são ministros de Deus. Os anjos são criaturas destacadas para cumprir missões para Deus. As pessoas elas falam, né? Esses dias a gente estava conversando e alguém falou: mas lá no céu, não será que vai ficar muito chato lá? Porque a imagem que a pessoa tem do céu é um culto eterno, é todo mundo cantando o tempo inteiro, canta e louva e não sei o que. Só que a Bíblia fala que eu e você seremos semelhante a anjos. A Bíblia fala que eu e você teremos ministérios, teremos missões. De alguma forma, não sei para onde, mas continuaremos trabalhando para Deus de alguma forma. Continuaremos trabalhando para Deus, ou no milênio nessa terra, ou em outras terras, ou em outros mundos. Continuaremos trabalhando para Deus, agora com o corpo glorificado, com o corpo que eu posso andar pelo universo, ou pelos multiversos, conforme a ciência tem descoberto.
Alguém pode olhar e falar: caramba, eu não queria que Jesus voltasse agora, sabe por quê? Porque eu não conheço ainda lá, sabe aquele lugar tão legal lá, eu queria tanto viajar para lá, olha, eu queria tanto não sei o que, meu amigo, o corpo transformado que Deus, a morada que Deus está preparando para mim e para você, se compara, você vai para lugares que a ciência hoje não sabe e não consegue imaginar. Viajaremos a velocidades maiores do que a da luz, teremos uma capacidade de atravessar a parede, uma força descomunal, corpo transformado. Era isso que Jesus estava falando aqui, era isso que Jesus está falando. Eu vou, gente, fica na fé aí, não fica com o coração angustiado, eu vou preparar morada para você, quando eu preparar eu volto para levar vocês. Ele fala no versículo 3: e quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Meu querido, diz a Bíblia, João capítulo 5, versículo 17, Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus está trabalhando, Jesus não voltou, Jesus está trabalhando por você e por mim. Ele está trabalhando, querido. Fico pensando que Ele está numa rede no céu, se balançando lá, olhando o teu sofrimento aqui, se divertindo. Deus está trabalhando. Jesus está trabalhando. Meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Meu Jesus está trabalhando pela tua vitória. Meu Jesus está trabalhando, querido, para te levar para o céu. Jesus está trabalhando para você não cair. Jesus está trabalhando. Ele coloca aqui a vontade dele. Ele fala aqui a vontade dele: olha, eu voltarei. Amém? Só nesses poucos versículos Jesus já promete várias vezes que Ele vai voltar, meu irmão. Jesus vai voltar. Não deixa o pecado te enganar, não deixa o prazer desse mundo te enganar. Jesus vai voltar, querido. Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja. Acredita nisso. Acredita que em você nessa noite possa despertar essa fé que estava guardada para a revelação. E o tempo é esse. O tempo é agora. Jesus vai voltar. E Ele fala aqui, irmão, que Ele tem uma vontade: eu voltarei e os receberei para mim mesmo. Para onde? Para que onde eu estou, vocês também estejam. Em João no capítulo 17, no versículo 24, Ele fala: Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste, e lhe fiz conhecer o teu nome, e assim o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. O tempo todo Jesus, Ele tem desejo de estar com você. Ele fala: Pai, eu quero estar com esse povo, eu quero estar com essas pessoas. Às vezes você olha para você e você fala: cara, eu não tenho nem amigo direito, o pessoal da minha casa nem se importa comigo. Mas eu digo para você, existe uma pessoa lá no céu que quer estar com você, que ama você. Uma pessoa no céu, como a pastora já falou aqui, olha para você com um desejo enorme, querendo estar com você, querendo estar com você o tempo todo. Ele fala no versículo 4: e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Vocês conhecem. Eu pergunto para você: você conhece? Você conhece? Jesus, Ele fala aqui de um saber. Talvez você agora mesmo responda: não conheço, ou não sei. Mas Ele fala aqui que existe um saber oculto em você, existe um conhecimento em você, às vezes até inconsciente. Existe dentro de você uma presunção. Deus, quando olha para nós, o maligno também, quando olha para nós, ele tem uma presunção tácita que você sabe. Você sabe. Quando alguém, por exemplo, entra numa loja de roupa e começa a mexer numa roupa,
ela não falou nada que quer comprar, mas o vendedor se aproxima por quê? Ele entende que ela quer comprar, sim ou não? Sim. Querido, você quer comprar? Ela pode até falar, não, eu estou vendo. Ela não vai falar, não, eu não vou comprar nada, eu entrei aqui para comprar 1 quilo de carne. Não. Ela demonstrou, não com palavras. E o vendedor teve uma presunção que ela queria aquela roupa, através do que você faz, o fato de você vir para a igreja, o fato de você orar, o fato de você cantar louvor, o fato de você ler a Bíblia. Há uma presunção que você escolheu o caminho de Cristo. Há uma presunção. Deus olha para você e fala, olha, por mais que você olhe e fale, não, eu estou só visitando, eu não sou nem da igreja, você que pensa, para Deus você já é filho, Deus já está te amando e já querendo você perto. O problema é que o inimigo também já tem uma presunção, falou, opa, vamos tomar cuidado com esse cara aí, vamos tomar cuidado com essa mulher aí, ei, já levanta aí. Alguém fala, eu estava vindo na igreja, parece que algumas coisas estão se levantando. É claro que estão se levantando. Há uma presunção de que você conhece o caminho. Há uma presunção no mundo espiritual, mesmo sem você abrir a sua boca, né, irmão? Mesmo sem levantar a mão e aceitar Jesus, não é assim? Há uma presunção que você está sabendo o caminho. Amém? Ele fala no versículo 5, então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Tomé é a face da incredulidade, a face da dúvida, e a incredulidade, irmão, ela escala incredulidade. Incredulidade produz incredulidade, e fé produz fé. A Bíblia fala no livro de Romanos que nós estamos andando de fé em fé, de fé em fé. Você está acreditando? Você acredita? Hoje, aqui, você acredita de uma forma, mas aí, com o tempo, você escala. Você tem uma fé melhor hoje, que você tinha há algum tempo atrás. De repente você continua na fé, você escala, e você continua com uma fé melhor, porque é de fé em fé. A incredulidade também, a incredulidade escala a incredulidade. Jesus falou para eles, olha, vocês sabem o caminho, mas Tomé chama Jesus de mentiroso, e fala, não sabemos, Senhor, o caminho, nós não sabemos. Tomé contraria aquilo que Jesus fala, nós não sabemos, Senhor, como saber o caminho? E a incredulidade tem entrado na igreja, a incredulidade tem entrado na vida das pessoas, e você encontra pessoas dentro da igreja mais incrédulas do que gente do mundo. Eu já vi reunião de pessoas, às vezes no trabalho, e às vezes tem um crente no meio, e está se discutindo uma situação, e alguém olha e fala, mas peraí, você está tão negativo? Vamos acreditar que Deus vai melhorar aqui a vida das pessoas, mas você não é da igreja? Caramba, você é o primeiro a falar que não vai dar certo, porque a incredulidade escala, a incredulidade produz incredulidade. Amém? Ele fala no versículo 6, Jesus respondeu, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essa, irmão, descrição do versículo 6, é a descrição mais correta de Jesus. Ele fala, eu sou o caminho. Quando ele fala, eu sou o caminho, ele está falando o seguinte, eu sou o formato, eu sou o exemplo de pessoa que se chega a Deus, ou que tem acesso para Deus. Se eu quiser ter acesso irrestrito a Deus como Pai, eu preciso me formatar como Jesus.
Eu preciso tomar a forma de Jesus. Eu preciso começar a entender as coisas como Jesus, até a visão que Jesus tinha. Eu preciso, irmão, eu preciso orar como Jesus orava, obedecer como Jesus obedecia. Ele falou: eu sou o caminho. Ele está dizendo: eu sou o exemplo, eu sou a forma. É dessa forma que se chega a Deus. Amém? É dessa forma. Ele está falando aqui: sejam como eu. Sejam como eu. Fala no livro de Mateus 3,17: eis que uma voz do céu dizia: esse é meu filho amado, em quem eu me agrado. A forma. Deus, qual que é a tua vontade para a minha vida? A vontade de Deus para a sua vida é que você seja igual a Jesus. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, que você seja igual a Jesus. Aí Deus vai olhar para você e vai realmente encontrar prazer ao te ver. Fala no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos, sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levadas de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento, para a edificação de si mesmo em amor. Eu preciso chegar à estatura de Cristo. Eu preciso. Você precisa. Esse negócio de você se conformar com o teu pecado, com a tua limitação: ah, irmão, eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo. Não seja assim mesmo. Seja como Jesus. Seja agradável para Deus. Seja agradável. Faça na tua oração: Senhor, me muda, me ajuda a ser melhor. Deus, hoje eu fracassei de novo. Olha, Deus, hoje eu explodi de novo. Deus, hoje eu falei o que não devia de novo, mas eu não quero mais ser assim. Eu quero me parecer com Jesus. Eu não quero mais parecer com as pessoas do mundo. Eu não quero mais parecer com o diabo. Eu quero parecer com Jesus, porque Ele falou: eu sou o caminho, eu sou o formato, tá certo? Sejam como eu, sejam igual a mim. Em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 12, o apóstolo Paulo, ele fala assim: não que eu tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele estava querendo ser vocacionado a ser igual a Jesus. Ele falou: não sou perfeito, mas eu estou prosseguindo. Eu quero ser perfeito, eu quero ser igual a Jesus. E eu pergunto para você: você está querendo ser igual a Jesus? Será que você quer ser igual a Jesus? Tem pessoas que se gabam da sua maldade. Ah, eu sou assim mesmo, eu sou assim, pisou no meu calo, eu arrebento mesmo. Não, mexeu comigo, não sei o que. Se gaba, fica se jaquitando do seu defeito de caráter, fica se gloriando de uma coisa que deveria ter vergonha. Nós fomos chamados não para ser parecido com um bicho, não para ser parecido com o diabo, mas para ter uma vocação de ser parecido com Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é o formato. Eu preciso ser igual a Jesus para eu poder chegar até Deus como Pai. Eu preciso. Amém? Eu preciso, meu irmão. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade que não é a verdade dos homens, a verdade mentirosa e opressora dos homens.
a verdade relativizada dos homens do nosso tempo. Quando você vê um discurso ou uma discussão entre duas pessoas assim, de um grau de cultura muito alto, então quando eles vão falar, por exemplo, de política de esquerda e direita, o leigo vê aquele discurso, aquele debate, e ele não sabe quem está certo, porque de um lado se relativiza uma coisa, do outro se relativiza também, se distorce a verdade, e ninguém mais sabe o que é verdade, ou se há uma verdade. Mas Jesus, ele fala: eu sou a verdade. Se eu for parecido com Jesus, irmão, a verdade vai estar comigo, a verdade vai estar com você. Amém? Amém. E ele fala: eu sou a vida. Nós estamos agora vivos com Deus, nós estamos vivos, e nós só vamos estar vivos quando nós nos parecermos com Jesus. Eu só vou estar vivo de verdade quando eu me parecer com Jesus, porque Ele é a vida que venceu a morte. Amém? Fala aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 10, Gálatas capítulo 2, versículo 20: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não vivo mais eu, Jesus vive em mim. Hoje na escola bíblica eu perguntei isso: se Jesus invadisse o teu corpo e possuísse teu corpo, possuísse você, a ponto de você falar: ei, não sou mais eu que estou vivendo, Jesus está vivendo em mim, você teria as atitudes que você tem normalmente? Você falaria as coisas que você fala normalmente? Você sentiria essas coisas? Você teria esse tipo de pensamento, de atitude, se Jesus verdadeiramente vivesse em você? Pensa bem nisso. Ele falou: olha, eu não vivo mais, é Jesus que vive em mim, porque ele entendeu que Jesus é o caminho, ele entendeu que Jesus é o formato, ele entendeu que precisa ser igual a Jesus para as coisas acontecerem, para Deus me receber como filho, eu ter acesso a Deus como pai. Cristo tem que viver em mim, Cristo tem que falar por mim. As pessoas têm que olhar você e não ver mais você, mas ver Jesus falando através de você. Mas aí você levanta a vida de algumas pessoas, e você mesmo levanta a sua vida. Será que Jesus fala através de você, no teu dia a dia, lá no teu trabalho, lá na tua escola, lá com os teus vizinhos? É Jesus que fala? Quando você está no meio dos teus amigos, é Jesus que está falando ali? Acho que não, só mostra, irmãos, como eu preciso mudar, como eu preciso me converter, para que eu tenha a vida, para que eu verdadeiramente tenha a vida, para que pare de eu viver a opressão de estar entre dois mundos, ou é o mundo da fé, ou é o mundo da carne, para que pare. Diz a palavra, segundo 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, ele fala: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, o corpo transformado, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A vida zombará da morte. Amém? Jesus zombou da morte. Ele morre, em 3 dias ele ressuscita. Era muita vida
para a morte suportar. Era muita vida. E eu só vou conseguir vencer a morte, irmão, se a vida estiver em mim. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês sabem o caminho, vocês sabem como fazer, vocês sabem como reagir, você sabe. Diz a Bíblia que nós não vamos ser tomados pela ignorância. Fala aqui no livro de Atos, no capítulo 17, no versículo 30, ele fala: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Amém? Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas agora, o nosso tempo agora. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar: eu não sabia o caminho. Ninguém vai poder dar uma de Tomé: eu não sabia, Jesus, eu não sabia o caminho. Ninguém. Você sabe o caminho, você sabe o que você tem que mudar, como mudar, o tempo que tem que mudar, você sabe. Amém? Você sabe. Precisamos mudar. Amém, querido? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Curva a tua cabeça, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar.